Antes de qualquer palavra, eu quero que a gente entregue esta manhã a Deus. É um novo começo, um sopro fresco, um daqueles momentos em que o coração precisa respirar esperança. Então, com calma, vamos dedicar este instante ao Senhor, pedindo que Ele ilumine tudo o que vamos conversar aqui. Meu Pai, nós colocamos este amanhecer em Tuas mãos, que a Tua presença nos envolva e que nada hoje nos distraia do que o Teu Espírito quer nos ensinar. Sinto que este tema, ser guiado pelo Espírito Santo, precisa ser recebido com carinho, com atenção, como quem abre a alma para ouvir. E antes de seguir, se essa atmosfera de paz já começou a tocar o seu coração, eu te peço, com leveza, deixa o seu like e se inscreve no canal. Não é só um gesto, é como dizer: Deus, fala comigo mais vezes assim. Agora, vamos caminhar juntos nesse assunto tão profundo. Ser guiado pelo Espírito não é algo distante, reservado a pessoas especiais. É para mim, é para você, é para qualquer pessoa que decide ouvir. Mas antes de irmos fundo nisso, deixa eu te contar algo, de forma bem calma, sobre como Deus conduz a nossa vida nos detalhes mais simples. Às vezes, a gente acorda perdido, sem direção, sem saber qual passo dar. E é justamente nesses momentos que o Espírito Santo mais fala. Ele sussurra quando o mundo grita, ele aponta quando tudo parece confuso. E eu sinto que alguém aqui hoje precisa ouvir que Deus não te deixou sem direção. Agora, deixa eu te lembrar de uma história linda em Atos 8. Filipe caminhava no seu dia quando o Espírito Santo o direcionou. Aproxima-te daquele carro. Parece simples, né? Mas toda mudança divina começa assim, com um passo pequeno, uma sensibilidade, uma resposta leve ao toque de Deus. E olha, quando Filipe obedeceu, vidas foram transformadas. Isso me faz pensar que, às vezes, Deus não revela tudo. Ele só mostra o primeiro passo. E confiar nisso já é fé, é coragem, é entrega, é permitir que Ele conduza mesmo quando não entendemos o caminho inteiro. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Deus te pediu algo pequeno, mas você não sabe onde isso vai dar. Eu entendo. Dá medo. Mas o Espírito Santo sempre prepara o terreno. Ele não empurra, ele guia. E onde ele guia, ele sustenta. Onde ele direciona, ele ilumina. Provérbios 3:6 diz que quando reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos, Ele endireita as nossas veredas. Isso não é teoria, é vida real. É o que acontece quando você respira fundo e diz: Espírito Santo, guia a minha mente, o meu coração, as minhas escolhas hoje. E deixa eu te falar algo com sinceridade. Ser guiado pelo Espírito não é sobre emoção forte, não é sobre arrepios, é sobre paz. Aquela paz que não faz barulho, mas encaixa. Aquela paz que diz: esse é o caminho. Se não tem paz, não é direção de Deus. A verdade é que o Espírito Santo fala de formas diferentes. Às vezes, é um pensamento que não sai. Outras vezes, é um incômodo, ou uma paz profunda, ou até alguém que cruza o seu caminho com palavras que você precisava ouvir. Deus tem muitas formas, mas o propósito é sempre o mesmo: te conduzir. Romanos 8,14 diz que somos filhos de Deus quando somos guiados pelo seu Espírito. Isso é tão forte. Não é um título, é um estilo de vida. É viver sabendo que você não está sozinho, que existe uma voz divina te acompanhando, que existe direção quando tudo parece incerto. E eu sinto que preciso te dizer isso. Às vezes você pensa que não consegue ouvir Deus, mas você ouve sim. Só não reconhece ainda. A voz do Espírito é suave. Não é como o ruído da ansiedade. É como um convite, uma sugestão amorosa, um pensamento que traz luz ao invés de confusão.
E quando você sentir esse toque, não ignore. Você não precisa entender tudo, só precisa responder, como Filipe respondeu, como tantos na Bíblia responderam. Cada passo que você dá em obediência abre espaço para Deus fazer algo maior do que você imaginava. Muitas vezes o Espírito Santo vai te afastar de lugares, pessoas e situações. E dói, mas é proteção. Ele vê o que você não vê, ele enxerga o que poderia te ferir, ele ajusta o caminho antes de você tropeçar. Confie nessa condução. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Deus responde, ele sempre responde, mas nem sempre da forma que esperamos. E tudo bem, porque ele responde como Pai, com amor, com cuidado, com sabedoria. Ele dá o que precisamos, não o que pedimos por impulso. E olha, se hoje você sente que está no escuro, sem saber qual direção tomar, eu quero que respire fundo agora. O Espírito Santo não te abandona, ele não te deixa confuso, ele não te deixa perdido, ele é o consolador, é o guia, é o amigo mais fiel. Deus não precisa de clareza para agir, ele precisa de entrega. Quando você solta o controle, ele assume. E quando ele assume, tudo começa a se alinhar de uma forma tão inesperada, tão suave, tão divina, que você olha depois e diz: só pode ter sido Deus. Talvez Deus esteja te guiando para algo novo, algo que você não planejou, algo que foge da sua zona de conforto, mas toda mudança que vem do Espírito Santo carrega propósito. Ele nunca te move sem razão, ele nunca te direciona sem intenção. E deixa eu te lembrar disso, a direção de Deus nunca será para te diminuir, nunca será para te envergonhar, nunca será para te confundir. A direção do Espírito é sempre para crescimento, cura, transformação e proximidade com o Pai. Agora, deixa eu te dar um conselho espiritual bem prático. Todas as manhãs, antes de qualquer decisão, diga ao Espírito Santo: guia meus passos hoje. Parece simples, mas abre portas incríveis. Ele honra corações que pedem direção. Outra coisa, não espere ouvir Deus apenas em momentos espirituais. Ele fala no comum, enquanto você trabalha, dirige, lava louça, cuida da casa. Ele está presente na rotina, ele está nos detalhes. Treine seu coração para perceber. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais clara fica a direção. Não porque ele fala mais, mas porque você distingue melhor o som da voz dele no meio dos seus próprios pensamentos. É como afinar o coração para o tom do céu. Seja sensível aos pequenos sinais. Às vezes é um não vá, às vezes é um espera, às vezes é um agora é o momento. O Espírito Santo trabalha assim, suavemente, mas com firmeza. E tudo o que ele toca ganha propósito. E olha, não tenha medo de errar. Deus não está esperando você tropeçar para te julgar. Ele está segurando a sua mão para te levantar. O Espírito Santo não é carrasco, é companheiro. Ele te guia com paciência, não com pressão. Então, se hoje você sente dificuldade de ouvir a voz de Deus, eu te digo com amor: calma, não se cobre demais. O Espírito Santo não se afasta, ele te ensina no seu ritmo. Ele sabe como falar ao seu coração. Agora, eu queria que você preparasse o coração para orar comigo. Respira fundo, deixa a manhã acalmar a sua alma, deixa a presença de Deus envolver esse momento. Vamos entregar a nossa vida ao Espírito Santo de forma sincera e profunda. Senhor, nós pedimos hoje, guia-nos. Ilumina cada passo, cada decisão, cada pensamento, que o Teu Espírito Santo seja o nosso conselheiro fiel, que Ele nos direcione mesmo quando não soubermos para onde ir. Pai, nos dá sensibilidade para ouvir a Tua voz. Espírito Santo, conduz o nosso dia, acalma a nossa mente, alinha o nosso coração com o Teu propósito. Nos livra das confusões, dos medos e das decisões precipitadas. Que a Tua paz, aquela que vem do alto,
seja o nosso sinal de direção. E antes de encerrar, eu deixo uma frase para o seu coração. Quem se deixa guiar pelo Espírito Santo nunca anda sozinho. Que essa verdade te acompanhe hoje. Que você viva o extraordinário de Deus na simplicidade do seu dia. Amém.